Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Dream Podcast e hoje a minha convidada tem uma história de vida incrível e inspiradora. Ela começou trabalhando na escola como merendeira e hoje ela é diretora e coordenadora da escola Eros Paulucci. Minha convidada hoje é a dona Ruth Macedo Monteiro de Freitas. Muito obrigado, senhora, por aceitar meu convite e vir compartilhar um pouco da sua história. Eu que agradeço, Bruno. Me sinto honrada, privilegiada para estar aqui, né, contando um pouquinho dessa minha trajetória de vida. E espero que inspire, assim como eu fui inspirada também por muitos, né? Assim também como a sua história, né, Bruno? A sua história também é inspiradora. Obrigado. Parabenizo você, né? E isso que é interessante Hoje a senhora está à frente, né, da da escola escola. como diretora e Não, diretora. diretora. Coordenadora é a Cida, A senhora está à frente como diretora. diretora. Na família da senhora, alguém era da- desse segmento? Não, Sua mãe era professora? Como que foi? De onde que não. surgiu essa paixão? Na verdade, a minha mãe, ela sempre foi a nossa inspiração, porque, por incrível que pareça, ela amava, queria estudar. E, no entanto, lá em Pernambuco, onde ela morava, no interior de Pernambuco, São Caetano da Raposa, o meu avô, pai dela, era um homem muito severo, considerado esse coronelzão, sabe? Bem. Nossa, E ele falava assim que as moças queriam estudar, que é para aprender a escrever bilhete para namorado. meu Deus. E ela não tinha esse prazer de estudar, mas ela sempre quis, ela sempre teve essa fome, essa sede de aprender. Aí daí o que ela fazia? Quando meu avô viajava para a cidade, né, para buscar alguma coisa, e demorava quase que o dia inteiro. Então ela fugia, corria para o sítio vizinho, pedia para os vizinhos ensinarem ela a escrever e a ler. Gente, E assim ela aprendeu a ler e a escrever. E ela dava uma importância, ela dava um valor muito grande para os estudos, sempre levava a sério, né? Os estudos era muito, nesse ponto ela era mão de ferro, sabe? Se a gente se levava alguma reclamação da escola, a gente levava uns cascudo antes. Se o professor chamou é porque você aprontou alguma coisa. Aí já antecipava, né? E sempre levou muito a sério isso. Quando completávamos a idade mais ou menos assim de 12 anos, meus irmãos mais velhos, eu sou a caçula. Eu sou a 16ª. Na vocês verdade, eu sou a 18ª. vocês são em quantos irmãos? Olha, se é para contar, então vamos contar. São 18. A Gente, mais velha faleceu com 10 meses, né? nossa. E um depois de mim nasceu morto. Então são 18. Vivos que chegaram à fase adulta, 16 comigo. Tudo parto Nossa. normal, parteira em casa, coisa mais interessante, né? Nós chamávamos a parteira de mãe, dávamos a benção, pedimos a bênção para a parteira, eu chamava ela como mãe mesmo, a mãe Débora, a minha parteira, ela na verdade era filha da parteira dos meus irmãos, né? Trouxe meus irmãos ali no nascimento, para a luz, né? Como diziam. E aí veio aí, ensinou então essa profissão, esse dom, sei lá, para Débora, que era filha dela, que veio a ser a minha mãe parteira, né? Mãe Débora. E era assim, tudo em casa. Tudo em casa. Você tem cabimento, uma Gente. coisa dessa? Para 16 hoje crianças. em dia, para hoje em dia é um absurdo, né? Mas assim, duas filhas, de nós, era só do meu pai, porque quando meu pai casou com a minha mãe, ele era viúvo. Então, ele tinha duas filhas. Mas da minha mãe são 16 com esses dois que morreram. Nossa, gente. É muita gente dentro de uma Pouquinho, casa. né? E
Você compartilhou um pouquinho da sua história, da sua infância, né? Achei incrível. Como que foi crescer em Pernambuco? Porque você veio para São Paulo, Isso. você tinha quantos anos? Vim com 13 anos. Como que foi a sua infância em Então, Pernambuco até os 13 anos? ah, Com 16 irmãos, né? minha mãe dizia que quando terminava de arrumar um, o outro estava todo sujo lá. Quando terminava de limpar um, o outro já estava todo sujo. O último já estava todo sujo. É muito criança. Por isso, eu tive uma situação assim na gestação. A minha mãe tentou o aborto, Nossa. tentou me abortar. Tomou uma injeção. E eu nunca tive nenhum trauma em relação a isso, Bruno. Eu a compreendi perfeitamente. Porque você imagine, naquela situação, meu pai era aquele homem que não foi educado, né, para compartilhar com a mulher, para dividir com a esposa. Minha mãe falava que quando eles saíam, né, por exemplo, eles iam para a igreja. Daí minha mãe estava fechando a porta com o filho no colo, na barriga e a fileira na barra da saia, né? Meu pai já estava dobrando a esquina, entendeu? Não por maldade, mas era hábito, era cultural, vamos dizer, né? E a minha mãe estava cansada. O meu pai era pintor, então você sabe, pintor de parede, né? Então mês tinha, mês não tinha. Foi uma situação bem sofrida. Quando ela engravidou de mim, foi uma fase muito difícil, acho que a pior fase que ela passou. Tanto é que ela optou, né, influenciada por uma tia minha, que já tinha feito ela falou assim, não, vai lá que dá certo. Ela foi e não, deu certo, como você está vendo. Que bom, né, gente? Então, aí ela voltou na farmácia. A farmácia, como o farmacêutico falou? Que naquela época era tudo farmacêutico, né? Era o médico, né, da família. Mas como a senhora voltou? Nenhuma mulher voltou, né? Nenhuma mulher. Vamos tomar outra. Aí bateu, né? Bateu o remorso no coração dela e ela falou não. E eu nasci. Mas nasci numa época, numa situação de pobreza muito grande. A minha irmã, na época, uma das minhas irmãs mais velhas, na época já costurava, já ajudava, né? Então, a minha roupinha de bebê era de retalho, das costuras. Você imagina aquelas roupicas de bebê, era retalho, né? A minha mãe sempre teve uma preocupação comigo, porque o meu leite, o meu mingau, a minha alimentação era muito mais farinha de mandioca do que leite, né? Foi uma situação bem, minha mãe passou, né? Eu era bebê, mas minha mãe passou uma situação muito difícil. Então, por isso eu sempre a compreendi, né? Por ela ter esse lapso, né? De querer, né? Mas graças a Deus ela chegou a pensar, falou assim, não, eu estou tirando uma vida, não tenho esse direito. Um desespero também, né? Desespero, foi desespero. E, no entanto, a vida dá voltas, né, o Bruno, perdão. Ela morou os últimos 10 anos comigo. Ela amava meu marido como um filho. A gente se dava tão bem. A gente era muito amiga, a gente tinha uma ligação muito forte. E é isso, é Deus em todo momento. Ah, Deus. E essa infância, como eu falei para você, foi difícil. Por quê? Porque essa mãe, ali era tudo. Era água lá fora no rio, era água lá que a gente chamava de cacimba, que era o poço, né? Buscava lá, né? No chafariz, meus irmãos buscavam naquela, eu até esqueci qual é o nome, tinha uma espécie de uma madeira que assim ia pendurada com a corda, assim, os baldes de água eles iam encher e trazia para dentro de casa, para ali dar banho, para ali fazia comida, cuidar da roupa, da casa, tudo. Era muito sofrido. A minha mãe cuidava de nós demais, muito, muito, muito bem. E eu lembro que ela costumava fazer algo que a gente corria, morria, daquele dia era terrível, que era o banho com telha. meu Deus. Por quê? A rua não era asfaltada, era aquela terra só, né? Areia, na verdade. E esgoto a céu aberto, né?
E minha mãe sempre, olha lá, não brinca ali, não brinca. Mas a gente sempre brincava, né? E caía, sujava tudo. E mandava a gente tomar banho, mas de vez em quando ela pegava a gente. Agora vem cá, eu que vou dar o banho. Quando ela dava, Bruno, pegava os cacos de telha e ia esfregando, Meu. esfregando, esfregando a gente, esfregando os pés, aqueles pés sujos, aquele grosseirão. Ela não deixava nenhum grosseirão na nossa pele, lavava ali, era caco de telha. Aí mandava a gente ir pro sol. A gente ia pro sol, eu ficava olhando assim, as veias pulsava. As veias pulsavam assim, ó. E tudo que era esfregado ali inteira, para tirar tudo aquele grosseirão. Ela não permitia que a gente andasse sujo, que a gente andasse com, sabe, mal arrumado. Ela sempre cuidava, zelava dentro daquela pobreza, daquela situação, né? E conforme meus irmãos iam crescendo com 12 anos, minha mãe pegava na mão deles e ia nas oficinas, ia oferecer, falou assim, você não precisa de alguém para ajudar aí? Meu filho, ele limpa, nem que seja para limpar, para varrer. Ele precisa. Ou então ela chegava assim na feira, livre, e falava para meus irmãos, vai lá, vai pegar a sacola daquela madame, que naquela época, né, aquelas madames, né, só. Aí ela falava assim, vai lá carregar a sacola para ela, que ela vai te dar um trocado, vai ajudar ela a levar a sacola para casa. Aí meus irmãos iam, e assim, minha mãe sempre orientando, sempre dando aquele valor do trabalho a todos nós. E fomos crescendo assim, os estudos também, levando para o Senai, na época, sabe? Para aprender alguma profissão. Ela batia nas casas de família, né? Chegava, você não precisa de uma empregada aí, ó, minha filha, ela faz, ela cozinha, eu ensinei ela a lavar roupa, ensinei ela a cozinhar. Você não precisa de alguém para ajudar? E assim era o modo que ela tinha, a forma que ela usava para que nós sobrevivêssemos, para que nós não passássemos fome, enfim, era esse modo. E o valor também, por isso que ela valorizava muito os estudos. E ela falava mesmo que é através do estudo que a gente ia ser alguém na vida. Ela falava, você ia ser alguém na vida. A sua vinda para São Paulo foi ideia da sua mãe? Como que foi isso? O meu pai faleceu. Então, na época... Você era bem novinha? Eu tinha 13 anos. Ah. E essas minhas duas irmãs, que eram filhas dele, já tinham vindo morar no Rio de Janeiro, ido morar no Rio de Janeiro. E já tinha levado os irmãos mais velhos para lá. A minha irmã, que é parte de mãe, tinha vindo aqui para São Paulo também, trazido alguns aqui para... Então, só estávamos eu, meu irmão, meu outro irmão, e a minha mãe lá, e o meu pai, quando meu pai veio a falecer. Teve 2 derrames e veio a falecer. Então, as minhas irmãs, vão para cá, mãe, vem para cá, meus irmãos também lá. Aí minha mãe foi para o Rio de Janeiro para ver se adaptava lá com o clima, com a cidade, e veio aqui. Lá no Rio de Janeiro, acho que por causa da geografia, ela sangrava muito pelo nariz, a pressão subia demais, ela não se adaptou, a saúde dela não foi legal lá. Então ela veio para cá, para São Paulo. Daí veio primeiro, me deixou lá, nisso uma irmã minha que estava no Rio de Janeiro foi lá para Recife, ficou comigo enquanto minha mãe veio fazer essa sondagem, e nós viemos para cá, eu e ela na época, em 73, quando meu pai faleceu, nós viemos para cá. E nisso nós viemos morar, né, na casa de parentes, né, da parentela, né? E ali a gente não tinha muita liberdade, né? Todo mundo ali, todo mundo misturado. E meu sonho era ter uma casa para morar com a minha mãe, né? Aí eu abortei o sonho de voltar a estudar. Eu tinha parado lá no Nordeste, lá em Recife, na 6ª série, que hoje é o 7º ano. Eu tinha parado de estudar, né? E chegando aqui, não conseguia, né? Por causa do ter que trabalhar. E o meu sonho era tirar minha mãe, né? Morar com ela num lugar, eu e ela, né? Sossegadinho. Daí que eu parti para trabalhar como doméstica. Com 13 anos, quando você veio para São Paulo, Isso. Você tinha o sonho, né, de morar com a sua mãe, e de morar com a sua mãe, só vocês, para ter o espaço de vocês. E o sonho de estudar. Isso, sempre, Bruno, sempre. Mas, né, o destino, né, levou você para começar a trabalhar.
Você começou trabalhando Sim. com 13 anos fazendo o quê? Doméstica, Doméstica. como doméstica. E eu comecei a trabalhar porque lá, na casa das minhas patroas, eu dormia. Então, eu passava a semana toda lá, voltava só no sábado. Então, ali eu economizava roupa, calçado, condução e comida. E ganhava mais, né? Foi aí que eu consegui alugar um cômodozinho para minha mãe. Foi, na verdade, uma lavanderia que a pessoa fechou ali para que nós morássemos. E mofava tudo, Bruno do céu. Mofava tudo, era tão pequeno, tão pequeno. Minha mãe falava assim que se ela não saísse todo dia de casa, ela mofava também. Você bem entende isso também que eu vi, né, nos seus vídeos também, você falando desse amor que você tem pela sua mãe, né? Sim. Eu acredito, Entende? eu acredito que a mãe da gente, né? Infelizmente, existe em casos, né, que pessoas não têm esse amparo, né, da família, pessoas que são adotadas e às vezes não encontram uma boa família. Então, infelizmente, existe pessoas que crescem sem essa figura da mãe ou do pai. E a minha mãe, como a sua mãe, foi o meu exemplo, né? Então, meu pai, ele teve esse problema com álcool que nos afetou muito, né? Uhum. E minha mãe era o que coordenava a casa, né? Então, ela fazia faxina, ela começou muito cedo, ela também veio da roça. Então, ela, mesmo sem estudos também, ela me sustentava e cuidava da casa através das faxinas, né? Sim. Então, eu desde pequenininho, eu também trabalho, né? Então eu sei como que é. Muitas pessoas não entendem, né? Fala assim, poxa, uma criança de 13 Uma anos criança, mas é trabalhando. opção. Mas a gente não tinha muita opção, né? Então, cada um trabalha, obviamente. Na verdade, é a opção de sobreviver, né? Exatamente. A E como opção que de foi sobreviver. ali, para você ali com 13 anos, aí você começou como doméstica. Como que foi a sua vinda para Avaré? Que momento que aconteceu isso? Então, como eu falei para você, eu então consegui essa casa, fui morar com a minha mãe e tal. E logo em seguida, eu conheci o Osmar. Eu conheci o amor da minha vida. Né? Você conheceu lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Olha só. A minha vida. Né? Ele era recém-formado. Recém-formado, professor. E nos casamos, nos conhecemos, namoramos, noivamos e casamos em 7 meses. Gente, ele, na verdade, ele queria em 1 mês, já queria casar. Eu falei, não, eu quero ficar noiva. Aí ele falou assim, mas precisa ficar noiva? Emocionado ele, né? Aí eu falei assim, não, né, não precisa, eu fico noiva todo dia. É claro que eu preciso, que eu quero ficar noiva. Aí demoramos por conta disso, senão, Bruno, era 1 mês de casamento, né? E já vai fazer agora, em janeiro, dia 15 de janeiro, 41 anos que estamos juntos. Enfim, só que o Osmar era mineiro. Eu, embora seja de Recife, do Nordeste, eu não era do interior. Minha mãe e os meus irmãos mais velhos nasceram no interior e depois vieram para a capital, para Recife. Eu nasci na capital, então eu sou urbana. Nunca fui de interior. Moro agora no interior, amo de paixão. Mas o Osmar viveu, e o Osmar não era só interior, igual aqui em Avaré, onde nós estamos, que eu moro também na área urbana. Ele era interior sítio. E lá em São Paulo, você sabe a loucura que é em São Paulo. E ele nunca se adaptou em São Paulo. Quando a minha irmã veio morar aqui em Avaré, nós vimos nas férias conhecer, e ele queria muito, ele criou um certo pânico de São Paulo. Ele começou a adoecer. Aí nós optamos por vir morar aqui em Avaré. E ele veio morar. Quando ele veio morar... Mas como vocês conheceram Avaré? Pô, fiquei curioso. Por causa da minha irmã. O meu cunhado, ele é de Rolândia, aqui do Paraná. Ele aposentou lá, eles moravam lá em São Caetano do Sul, lá em São Paulo. Então, ele aposentou
E ele queria voltar para morar no interior. Só que não no Paraná. Aí já conhecia aqui em Avaré, eles compraram uma casa aqui e vieram aqui. Então nós viemos conhecer aqui Avaré através deles, né? Através deles. E o Osmar gostou, quis vir morar. Represa, né? Represa, né? Essa calmaria que o mineiro ama, né? Então foi assim, eu já, como falei, foi difícil me adaptar. Eu confesso que eu quase entrei em deprê, porque eu sempre fui muito agitada, São Paulo muito dinâmico. Cheguei aqui há 30 anos atrás, eu não conseguia, sabe, me entrosar, porque eu falei, meu Deus do céu, e o meu bairro também era um bairro novo, e não tinha vizinhos, e, nosso Deus, aqui era muito calmo, muito parado, então eu ficava agoniada. Você é daqui? E ele amando. Ele amando. Ele amando. E eu já entrando em pânico, teve um dia que eu saí andando nas ruas, eu falei, meu Deus, eu vou enlouquecer. E, no entanto, agora eu amo, também já não tem mais essa calmaria, né? A Avaré já está bem agitada, bem movimentada, né? Mas eu continuo amando aqui. Foi assim que eu vim conhecendo aqui. Eu achei bem engraçado que eu não sabia que o esposo da senhora... Eu também fui aluno Você foi aluno dele? Fiquei sabendo agora, Bruno. Também fui aluno do Osmar. Eu também fui. E até é engraçado que quando eu vou contar histórias assim, né, da minha época de escola para meus amigos, o Osmar sempre tá nos contos, né? Porque... Você bebeu da água dele? Exatamente. Essa é a história da água. Para quem é aluno do Osmar sabe o que eu tô falando. Sabe. Aí... O Osmar tinha o mito da água do Osmar. Um professor legendário. Viu? Bom, você veio para Avaré. Isso. Como que foi? Você continuou trabalhando como doméstica? Você... Porque em algum momento você entrou na escola, né? Isso, foi aí. Como que foi isso aí? Seguinte, como eu falei para você, por um momento, lá em São Paulo, eu abortei esse sonho. Eu trabalhava ali na Dona Veridiana, ali com a Maria Antônia, onde tinha o Mackenzie, eu via aqueles alunos passarem, né? O tempo todo da vida. O tempo todo, eu olhava ali, aquela paixão, vendo ali, ou vontade de usar um uniforme, ou vontade de pegar os materiais. Eu sou daquela de cheirar livro, de cheirar caderno novo, eu amava. E aí, por um tempo, na verdade, um bom tempo, eu abortei esse sonho. Eu falei, não é para mim mais, não é para mim. Aí, quando eu conheci o Osmar, tal, aí já começou a despertar novamente, porque ele é professor. Daí, quando nós viemos aqui para Avaré, o meu nível de escolaridade não conseguia um emprego que valesse a pena eu deixar meus filhos, pagar alguém para ficar com meus filhos, tal. Eu não tinha coragem de deixar meus filhos na creche. Né? Eu não conhecia ninguém aqui, então para mim era difícil. Então surgiu o concurso da prefeitura aqui. E só que daí, para o meu nível de escolaridade, era só como merendeira. Que ano que foi isso, a senhora lembra? Foi em 80... Perdão, 80 não. Foi em 95. Olha 95. Só. Então, eu encarei. Até porque a prefeitura dava porque tem a parceria com a FREA, né, com a Faculdade de Letras aqui, então tinha uma bolsa, né, de 40% para quem era funcionário. Então eu me interessei, eu falei, é aí que eu vou. É agora. É agora a minha chance. Então eu comecei a trabalhar como merendeira. Eu trabalhei 18 dias na escola Maria Isabel Cruz Pimentel, onde ele dava aula. Onde que eu fui aluno do Você foi aluno do professor Osmar. Então, e depois eu vim aqui para o centro, Coronel João Cruz, essa escola gigante. Eu dava aula sozinha, eu fazia comida sozinha, e ali veio causando uns problemas seríssimos de tendinite, de coluna, e eu tinha dia que eu não suportava a dor. Eu entrava assim na despensa, eu chorava muito, com muita dor, mas secava as lágrimas e voltava a servir os alunos, porque eu achava que eles não mereciam, eles não tinham culpa pelas minhas dores, pelos meus problemas. Doutor Hiro, não sei se você lembra do Doutor Hiro, ortopedista.
Nossa. Ele falava, dona Ruth, larga desse emprego. Mas eu falava, não, eu quero minha faculdade. Eu não vou largar enquanto eu não. Mas aí eu, no segundo ano... A senhora, desculpa cortar, a senhora fazia a comida de todos os alunos de todos sozinha? os alunos, sozinha. Era Eu quantos alunos, fazia... mais ou menos, a senhora lembra? Não para todos os alunos, porque nem todos comiam Não, lá. mas todos os que Todos merendavam. os que merendavam. Era mais de 200 alunos. Nossa. E isso eu fazia a merenda das 9h30 do intervalo e depois o almoço. Nossa. E depois a da tarde. Nossa. Eu fazia 3. A senhora chegava super cedo. Cedo. E eu também limpava o refeitório. Tudo era por minha conta. Limpar, encerar. Encerava, era na época da enceradeira. Aquela maquininha mesmo. assim. E isso, aquela lá que só... Não é o robozinho que o pessoal não compra é agora robozinho de hoje, não. E deixa passando. Não. Um pouquinho diferente. Então era por isso que eu sofria muito, né, com esses meus problemas de, infelizmente, de coluna, tendinite, que veio também a causar desgaste ósseo nos ombros. Quantos anos a senhora tinha na época, mais ou menos, a senhora lembra? 35. Ah. 35. Aí eu voltei... Muito problema, pessoa nova. É o que o doutor Hiro falava para mim. Nossa. Falava assim, larga que você vai chegar um dia que você não vai conseguir segurar um livro na mão. Aí eu cheguei um dia e eu não consegui segurar uma folha na mão, Bruno. Eu estava dando aula, à noite, eu já estava dando aula, né? Nesse momento. E eu segurando uma folha assim, lendo um texto para os meus alunos. A dor foi tanta que eu suava. Eu pedia licença para ele, desculpa, respirava fundo, a dor melhorava e continuava a dar aula. Por causa desses problemas. Nossa. Inflamação, muita inflamação nos tendões. A senhora passou o tempo da faculdade inteira, né, pelo que eu entendi. Teve momentos que eu também sofri isso na faculdade, Bruno. Quando eu estava escrevendo, eu não suportava a dor. Eu não suportava segurar a caneta para eu escrever ali, né? O conteúdo do que o professor estava passando na lousa. Mas o que motivava a senhora a continuar? O meu sonho. Eu tinha que terminar a faculdade. Eu amava a senhora não estudar. Via as dores, os problemas, e a senhora não pensou em desistir? Não. Em nenhum momento. O Osmar, todo momento, ele falava para você, hoje você vai pedir demissão. Nossa. Hoje você vai pedir exoneração. Aí eu lembrava daquele aluno que não tinha comida, que a comida era da escola. Eu falava, ele não sabe. Porque quando a gente falta, é servido só merenda seca, uma bolacha, um suco. Eu falava, ele ainda vai para o sítio, ele ainda vai andar não sei quantos quilômetros, ele vai sem comida. Eu não tinha coragem. Não tinha coragem. Tinha um aluninho que ele era tão tímido, tão acanhado, que ele não conseguia pedir para repetir. Ele ficava só do lado, assim, segurando o prato. Aí eu entendia, pegava o prato e colocava de novo. Então, sempre quando eu não podia servir, eu falava para as meninas. Que daí as outras funcionárias começaram a me ajudar também, sabe? Não eram merendeiras, mas era a funcionária da limpeza. E vinham me ajudar a servir. Eu falava, senhora, presta atenção naquele aluno lá. Ele não vem pedir para repetir, mas ele vai querer. Aí, entendeu? Então, tudo isso me preocupava. As pessoas falavam, mas por que você ainda continua, Ruth? Eu falei assim, porque enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer bem feito. Enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer bem feito. E eu não tinha coragem, Bruno. A dor não me deixava parar. Falar, não, eu tenho um objetivo, eu vou servir almoço para essas crianças, eu vou fazer. Fui transferida depois para o Cefam. O Cefam era só uma refeição, já diminuiu o trabalho, só que não as dores, porque o mal já estava instalado, né? Aí foi aí no Cefam que eu voltei, sim, eu quis fazer, tinha que terminar o meu primeiro grau, né? O que era primeiro grau na época, era o fundamental, né? Que hoje é o fundamental 2. Faltava o 8º e o 9º ano, que hoje, né, no fundamental 2. Então eu fiz um provão, eliminei essas 2 matérias, daí eu fui para o ensino médio. Só que o ensino médio eu queria fazer presencial, né?
E naquela época eu tive sorte, porque o supletivo era o ano inteiro. Era um ano inteiro, não eram 6 meses. 6 meses eram apenas o segundo e o terceiro ano. Então eu fui estudar. Meio ano nós estudamos aqui no Maneco Dionísio, né, ao lado aqui do Paço Municipal. Depois de 6 meses fomos transferidos para o Cefam, onde eu era a cozinheira, né? E nisso o Osmar era professor lá na Escola Maria Isabel, que acampou essa parte do supletivo também. Uhum. Então ele foi também transferido para lá para dar aula. E foi aí que ele foi meu professor, Bruno. Assim como foi para você, ele foi meu professor também, né? Ele é professor de matemática, eu sou de letras, formada em letras, e nunca não tinha muita simpatia por exatas, né? E eu preocupada ali, às vezes eu ia lá, professor, eu quero entender isso, o que é? Ele falava, não, dona Ruth, a senhora é 10. Aí a turma vaiava, mas o pessoal sabia que era brincadeira dele, você sabe muito bem, conhece ele, né, Bruno? Ele é uma figura. Ele é, meu Deus do céu. Brincalhão até, né? É uma pessoa boa pra vir aqui. Meu Deus do céu, ele tem história também. Mas judiava de mim, viu? Porque quando tinha prova, ele não me dava dica nenhuma. Ele me dava, era uma lista enorme de exercícios para eu estudar. Cheio de segredinhos. Até porque eu também queria aprender, né? Eu não queria zerar no vestibular, né? O meu foco era o vestibular. Então, eu estudava. Toda aquela lista de exercícios que ele passava de matemática, ele me dava, eu estudava. E eu ia bem na prova, ponto de passar. Não te digo que era 10 não, viu? Mas eu dava. Meu 7 eu garantia. E assim foi. Como que foi, vamos dizer assim, essa luta, porque foi uma luta da senhora. Foi muito. Contra as dores, a parte financeira, né, que a gente tem que falar, financeira. né? Que a senhora fazia a faculdade por conta a pé, eu subia. Você sabe onde eu moro? Lá em cima, né? Não tem um pé de Gilberto Figueiras. Ali em cima. Então eu subia a pé, descia a pé, depois voltava para estudar a pé, subia de novo. Como que foi assim? Foi por quanto tempo essa luta aí até a senhora se formar? Então, foram mais ou menos uns 6 anos. Nossa. Porque daí quando eu comecei mesmo a estudar, que eu eliminei, depois 1 ano do primeiro ano de ensino médio, depois 1 ano meio de segundo e terceiro. Daí eu prestei o vestibular. Eu prestei antes para teologia lá em Bauru. Eu fiz 1 ano de faculdade de teologia ainda em Bauru. Nossa. A mãe da senhora, a senhora compartilhou essa história? Ela morava comigo nessa época. Meu Deus. Ela morava comigo. E ela também falou para a senhora pedir demissão? Ela sabia do meu sonho, né? Ela sabia, ela tinha muita dó. Ela sabia desse meu sonho. Ela sempre foi uma mulher de oração, de fé. Ela orava muito por mim, ela me aconselhava muito e me inspirava muito também, né? Ela falava, filha, não tem uma outra coisa melhor, não? Mas o meu problema, quer dizer, o que eu via ali era não o problema, eu via a solução, que era o desconto que eu tinha, a bolsa que eu tinha na faculdade, entendeu? Eu poderia arrumar outra coisa mais leve, mas e a faculdade? Como é que eu ia conseguir pagar? Eu acho que é muito impressionante, né, ver a resiliência, né, da senhora no dia a dia, né? Porque além do trabalho, que ser difícil, a senhora tinha que estudar, né? Sim. Então isso é impressionante. Como que foi esse tempo de estudos? Porque, exemplo assim, a senhora foi estudar numa escola que a senhora também trabalhou como merendeira. Sim. Hoje tem preconceito, né? As pessoas são, né? A gente mora num país que é preconceituoso. Eu vivi isso. Isso que eu ia te perguntar. Teve preconceito para a senhora ser a merendeira e estar estudando? E como é que foi isso? Rolou isso? Infelizmente rolou, por parte de alguns. Eu trabalhava durante o dia, né? Fazia a merenda dos alunos durante o dia. À noite, eu voltava para estudar. Só que, à noite, eles ainda não tinham contratado uma merendeira para a noite. Portanto, os professores ficavam sem o café
deles. Hum. Então, eu com pena, como o Osmar também gostava de chegar mais cedo, né? Para dar aula, para preparar com sossego, né? A sua aula, eu também vinha com ele, chegava cedo. Daí eu ia para a cozinha e fazia o café deles. E eu estava, né, nessa lida desde as 7 horas da manhã. E é um trabalho pesado. Chegava à noite, tinha ido a pé, como eu falei para você, eu subia a pé, descia a pé, ele precisou vender o carro, né? E a gente descia a pé, ia a pé, enfim. E eu cansada. E eu amo café. Você quer me agradar, me chame para tomar um café. Então, na hora do intervalo, eu ia até a sala dos professores e o Osmar me trazia o café, né? Eu tomava o café e ia embora, e voltava, né? Para meus colegas lá e depois para a aula. Só que daí teve um momento que eu fui proibida de entrar na sala dos professores. Chegaram para o Osmar, ele ficou muito magoado, falou assim, a Ruth não pode entrar aqui. Quer dizer, eu trabalhava lá, eu era funcionária. Parece aqueles momentos de novela mexicana, não é? Sabe? A Ruth não pode mais entrar aqui, Osmar. A Ruth Maria não pode mais entrar aqui. Gente, que absurdo. Ele ficou muito triste, porque a gente fica mais doído pelo outro que a gente ama, né? Que é quando a gente... Mas eu não, Bruno. Eu falei para o Osmar, não, tudo bem, Osmar. Eles não me querem aqui, não tem problema. Eu sempre tive uma frase que a minha mãe falava, eu gosto de quem gosta de mim. Eu não vou me preocupar com quem não gosta de mim, com quem não me quer. Eu me preocupo com quem gosta de mim, né? Com a opinião deles, né? De quem gosta de mim. Eu falei, não me preocupe, não fique magoado, não fique triste. Embora ele falou, mas você faz o café para eles, nega. Ele me chama de nega. Você faz o café para eles, nega. Como que você não pode pegar um café para você ali? Como que eles te proíbem? E eu percebi ali que tem alguns que não era preconceito. Era tanto faz como tanto fez. Outros, é melhor assim. Outros não ligavam. Mas tinha outros que tinham preconceito, sim, né? Tanto é que eu sou diretora hoje na escola e na sala dos professores eu não proibi nenhum funcionário entrar. Tem funcionários da limpeza que são mães de meus alunos lá e que não são proibidos de entrarem na sala dos professores, porque ela é mãe da aluna, porque ela trabalha na limpeza. Em nenhum momento eu proibi. Ela entra na minha sala, tenho cafeteira, compro alguns docinhos lá, algumas coisinhas para a gente comer, né? Fala, vem aqui, come aqui. Não tem, né? Mas infelizmente tem algumas pessoas. Sofri também isso com alunos por causa do meu sotaque. Oxi. Quando eu comecei a dar aula, eu começava, né, a falar e tinha aluno que ficava imitando o meu sotaque. E aquilo incomodando, né? Aí teve um momento, era um segundo colegial. Daí eu cheguei pro aluno, eu me virava, não era ninguém. Eu estava escrevendo na lousa, eu me virava, não era ninguém. Só que a sala toda rindo, né? Aquela coisa aquela coisa que perturbava a aula. Aí eu me virei e chamei o aluno, eu falei, vem aqui um momento, vem aqui na frente. Falei, por favor, vem cá. Aí, numa calma, igual eu tô aqui. Aí eu falei para ele, sabe quantos anos eu saí lá do Nordeste? Ele falou assim, não. Eu falei, faz 20 anos. Você não acha que eu já deveria ter perdido esse sotaque? Aí ele falou, eu acho. Eu falei, sabe por que eu não perdi? Ele falou, não. Porque eu não tenho vergonha das minhas origens. Eu não tenho por que deixar, sabe, esquecer o meu sotaque. Eu não tenho vergonha das minhas raízes. Eu falei assim, eu vim de lá, tá? Vim aqui, estudei, estou dando aula para vocês. Para paulistas como vocês, certo? E você pode fazer o mesmo se você quiser ir para minha cidade, tá bom? Para o meu estado. Aí ele, tá bom. A classe acalmou. Dei aula, bimestre inteiro, que era uma licença que eu tinha pego de um bimestre, e foi tudo bem, sabe? Eu sempre tive como dizer assim, esse jogo de cintura, quando as pessoas tentam me humilhar. Como eu falei para você, eu não me permito
internalizar ofensas, palavras de tristeza, palavras de desanimação, você não vai conseguir, né? Você não vai conseguir esse serviço, olha, você vai ficar aleijada. Olha, você não vai conseguir pegar um livro na mão. Não, eu vou. As dores não vão te deixar. Não, olha, a faculdade está difícil demais, você não vai conseguir pagar. Quando eu pedi exoneração, que foi uma época que realmente eu não estava mais conseguindo, como eu falei para você, eu não estava conseguindo pegar a caneta, segurar a caneta para escrever, e o médico pediu para que eu fosse desviada de função, né, readaptada, como no Estado fala. Mas foi uma burocracia, enfim, toda uma situação que a prefeitura até hoje tem essa dificuldade. E mandava para, por exemplo, eu trabalhar na casa transitória com 10 crianças, dar banho, cuidar de 10 crianças pequenas. Eu falei, eu tenho que pegar essas crianças no colo, eu não posso pegar peso, como que, né? Aí me mandaram como auxiliar de uma cozinheira. Eu falei, eu deixo de ser cozinheira para ser auxiliar de cozinheira. Então, eu vou fazer o mesmo serviço. Enfim, sabe, Bruno, esse tipo de coisa. Aí não teve jeito. Aí um dia eu estava esperando ali no Paço Municipal, a pessoa vinha falar comigo, a responsável pelo RH, mais uma vez. E era um frio. E aquilo doía, entrava, aquele frio doía mais ainda, fazia doer mais ainda, todos os meus ossos, tudo aqueles que estavam inflamados. Aí eu levantei, chorando, Bruno. Aí eu falei para ela assim, eu quero minha exoneração. Aí ela assustou. Não, Ruth, calma, eu não pude atender você hoje pela terceira dia. Não pude atender você hoje, depois de me fazer esperar 3, 4 horas. Mas eu vou atender, mas olha aqui, calma, não sei o quê. A secretária da Educação uma vez perguntou para mim assim, mas o que você pode fazer? E eu, em nenhum momento, eu falei para ela, não, eu estou fazendo faculdade. Eu não quis usar isso. Eu falei para ela simplesmente, não, eu só não posso pegar peso. Eu posso fazer qualquer outro serviço, a minha cabeça está boa, posso fazer qualquer outro serviço. Enfim, foram muitas humilhações. Então eu falei para ela, eu falei, não, eu vou pedir exoneração, mas eu falei para ela assim, olha, Deus vai cobrar de vocês isso, porque não é justo vocês fazerem isso com as pessoas. Eu falei, não façam isso com as pessoas. Bruno, não falei nem por mim. Eu falei, não façam isso com as pessoas. Eu fiquei lá, fui várias vezes lá esperava no final da tarde. Sinto muito, eu não pude te atender hoje. Volta amanhã. Aí foi quando realmente eu decidi. E eu fui do Paço Municipal aqui até minha casa, chorando. Eu falei, o que eu vou fazer? A faculdade, o que eu vou fazer? Eu cheguei para o então professor Miller, que era o diretor da faculdade. Eu falei, Miller, eu já estava devendo 6 meses. Eu falei assim, eu não posso mais pagar. Por causa do meu problema de saúde, eu gastava muito com médico, muito com viagens para fora, para consultar especialistas e tudo mais, e tratamento. Então, o meu salário, e eu não estava conseguindo pagar a faculdade. Aí ele falou assim, não, nós vamos dar um jeito, você não vai pedir. Não, de jeito nenhum, você não vai trancar. Vamos dar um jeito. Aí, Bruno, é o que eu falo para você, que entra mais uma vez Deus em minha vida. Sabe? Mais uma vez Deus em minha vida. Ali no ventre da minha mãe, quando ele me poupou do aborto, quando ele me poupou também por 3 vezes de eu tentar o suicídio lá em São Paulo, ele agora também me abre as portas. Sabe o que hoje é FIES? Estava fechada há muitos anos e voltou. Naquele ano, voltou. O crédito estudantil que meu marido tinha feito também. Aí eu consegui. Aí eu fui para o Miller, eu falei, Miller, olha, abriu a oportunidade, mas naquela época era a faculdade que fazia tudo, que ele dava né, a presença, a frequência dos alunos, falava como que os alunos eram, né, enfim, um relatório. Aí ele falou, com muito prazer eu faço. Com muito prazer eu preencho tudo isso para você, Ruth. Aí eu consegui a bolsa do FIES, né, o financiamento. E não precisei trancar a faculdade e continuei. Graças a Deus, continuei a estudar e saí da prefeitura. Aí logo veio uma oportunidade para trabalhar como eventual, isto é, substituir professor eventualmente, né, nas faltas do professor. E foi aí que eu comecei a dar aula, comecei a substituir,
Comecei até que eu terminei a faculdade em 2023. 2023 teve o concurso para professor do estado. Eu fiz numa situação também muito extrema, porque a minha mãe, que era a mulher que eu amava muito, ela adoeceu, entrou em coma. Eu paguei um cursinho preparatório, mas muitas vezes durante o curso, durante as aulas, eu tive que sair. Me chamavam na Santa Casa, a doutora que cuidava dela me chamava, que tinha que fazer um procedimento, ou comprar alguma coisa que não tinha, uma medicação que não tinha na Santa Casa, ou dar autorização para um procedimento, enfim. E teve apostilas, Bruno, que eu nem abri. Mas Deus foi tão maravilhoso comigo que, mais uma vez, eu digo para você que toda a trajetória da minha vida teve a mão de Deus. O Senhor Deus me ajudou. Eu pedi a Ele só para abençoar a minha memória no momento que fosse fazer a prova. Eu fiz o concurso para língua portuguesa e para inglês. Passei nos dois. E fui chamada logo na primeira convocação. Eu fui, acho que uma das 5 aqui de Avaré, 5 professores que passaram em todo o concurso do estado. Então, estou aqui. Depois fui ser coordenadora da escola, fui coordenadora de alguns professores, daqueles professores lá que agiram com preconceito comigo, mas nunca, eu acho que eles nem lembram mais disso, porque eu nunca os tratei com deferência. Depois, agora vim, né, estou como diretora designada e também não faço. Com quantos anos a senhora se formou na escola, na faculdade? E começou a lecionar? 42 anos. Então... Eu estou com 62. Aliás, quinta-feira, depois de amanhã, eu faço 63 anos. Foram quase 30 anos desde quando a senhora mudou para São Paulo, com o sonho de estudar. Sim. Até entrar na sala de aula para começar a lecionar. Isso. A senhora lembra do primeiro dia? De que eu... Que a senhora lembra? Meu Deus, não dá para esquecer, Bruno. Como que foi? Por quê? Foi assim. Foram lá na faculdade, olha, nós estamos precisando de professores, tal, para eventuais, quem quer? Eu quero. Dei meu nome, tá bom. A ansiedade foi um dia de prova, era bimestre, final de bimestre, e prova de literatura portuguesa com a professora Marli. E a professora Marli sempre é uma professora excelente, uma professora que marca, sabe aquele profissional que passa na tua vida, que marca a tua vida. A professora Marli é assim. Então eu fiz a prova dela, morrendo de medo, né? Porque eu falei, meu Deus, ela era muito exigente, porque ela exigia excelência. Ela falava, vocês são elite pensante. Vocês são elite desse país. Vocês têm que dar o melhor. Vocês têm que, né? Então eu falei, meu Deus do céu. Mas e a ansiedade, que no outro dia eu ia dar aula pela primeira vez. Eu saí ali, fiz a prova, tal, correndo, tal. Fui para casa, correndo. Fiquei até madrugada. E eu esqueci, na minha ansiedade, eu esqueci de perguntar para qual série eu ia dar aula. Ah, meu Deus do céu. E pior, eu estava crendo que era na minha matéria. Bruno do céu. Professor eventual, ele substitui o professor em todas as matérias. Eu achei que era de língua portuguesa. Bruno, era a matéria que... é o meu pesadelo, matemática. Meu Deus do céu. Eu cheguei lá e eu preparei aula para todas as séries. Preparei conteúdo para todas as séries. De português. Desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio, de língua portuguesa. Aí eu falei, eu vou embora. Aí o Osmar estava junto comigo, não, nega, não vai não, peraí. Eu te dou uma lista de exercícios aqui. Aí os outros professores, não, Ruth, não vai, não sei. Eu falei, gente, não sei nada de matemática. O que eu vou ensinar para os alunos? Pelo amor de Deus, eu não vou, não é possível que a matemática me persegue. Bruno, quando eu estudava... Eu queria exterminar. Impossível ser matemática em curso.
Eu queria exterminar todos os professores de matemática da face da terra. Graças à bondade de Deus, ele não ouve as nossas orações inconvenientes, porque eu casei com um. Casei com um professor de matemática. Então eu cheguei lá, aí ele fez ali uns exercícios para mim, mas que exercícios A básicos. senhora não ofereceu água para ninguém na aula de matemática? Não senhora? ofereci água não, isso aí é exclusiva dele. É exclusiva dele. Então, aí eu dei, né? Dei aqueles exercícios básicos, né? Porque eu tinha medo. Meu Deus, se eles me perguntarem, como é que eu não vou saber? Se eles perguntarem mais além, tudo bem, eu dou isso aqui. Mas se eles me perguntarem, eu não vou saber. Gente, que pavor, que horror. Mas eu fui. Graças a Deus não perguntaram. Não perguntaram. E foi. Se tivesse aquele aluno muito curioso, ia... Meu Deus do céu. Aí eu diria na cara dura, eu falava assim, realmente eu não sei, eu sou de língua portuguesa. Eu sou de humanas, eu não sou de exatas, eu sou de humanas. Mas e foi assim, fui, na verdade, picada, né? Pelo bichinho, né, da sala de aula. E amei, amo, né? Hoje eu já não posso mais dar aula por conta desses meus problemas, né? Não posso ficar erguendo muito o braço, tal, na verdade, tem um desgaste ósseo muito grande, tem tendão rompido, tem que fazer cirurgias, enfim. E também estou como diretora. Atleta, né? Eu estou como diretora, por isso estou fora de aula, mas eu amo dar aula, eu amo a sala de aula, a educação. Olhando hoje, a senhora revivendo um pouco da sua trajetória, como que você vê hoje a sua vida, né? Hoje com a família formada, como que você relê sua história, além da resiliência, da luta, vendo as pessoas que estiveram do seu lado, como que você vê a sua história? Porque é muito inspirador, eu acredito que muitas pessoas, né, vão ouvir sua história e em um momento de dificuldade, com certeza, alguém vai lembrar de você. Bruno, eu devo tudo isso a Deus. Porque como eu falei para você, desde o ventre da minha mãe, ele esteve ali comigo. Teve momentos que eu tentei o suicídio por 3 vezes, a ponto de eu chegar para Deus, porque você não me deixa morrer. Né? Foi muito difícil. E também há momentos hilários, porque hoje em dia fala-se muito, né, bullying, as crianças, hoje em dia os alunos, né, a gente vê isso muito na escola, se deixam internalizar muito essa questão do bullying, né, eu luto muito com eles, eu falo, não internaliza isso não, que isso, porque você não é assim, né, e eu acho que isso me ajudou muito, Bruno. Eu nunca, entendeu, quando falavam para mim. Mas teve momentos que, lógico, tem baixa, né? Aquele momento de baixa, né? De autoestima baixa. Aquele momento de você é muito feia, você nunca vai arrumar um namorado, você nunca vai... Nossa, Deus, eu me achava tão feia, Bruno, que eu morria de medo de ter filhos. Eu achava assim que eu ia ter... Meus filhos iam ser os filhos mais feios do mundo. Eu falei, meu Deus, como eles vão ser feios? Mas todos são tão lindos, Bruno. E não sou eu, uma coruja, que digo, não, tá? Todo mundo que diz, Ruth, seus filhos são lindos, sua filha parece comigo. Eu falei, mas ela é linda. Como que ela parece comigo? Você conhece a minha filha, né? Você conhece, sim, é linda, parece. Não é? Então, meu filho também é lindo. E no entanto eu morria de medo. E elas são muito parecidas. Né? Então eu morria de medo até de ter filho, pra você ver. Só que daí são essas baixas. Mas eu sempre procurei, lógico, não internalizar, como eu falei. Aquilo era só uma fase. Quando vinha aquela baixa autoestima, aquela coisa que dá... Não, eu leva, não, o meu foco, eu vou conseguir, eu vou fazer minha faculdade. Essas dores não vão me vencer. Eu chorava, como eu falei para você, eu entrava na despensa lá, chorava, secava as lágrimas, voltava a servir. Eu na escola sofri na faculdade, doía a minha mão. Aí eu falava para a colega, depois você me passa o ponto, né? Porque... o que estava ali, a matéria, eu não conseguia escrever e tal, mas eu ia continuando. E hoje eu vejo que teve também muitas pessoas inspiradoras, como eu falei, minha mãe, eu não podia decepcionar a minha mãe, meu objetivo sempre foi isso, nunca decepcionar a minha mãe. Falando um pouco da senhora, sua mãe, né, que a senhora trouxe e traz até hoje dos valores, assim, que a senhora
quando a senhora pensa, o que a senhora ouve, a senhora age, e a senhora passou isso também para os seus filhos? A garra dela e a fé. E a fé. Minha mãe tem uma história de fé, ela sempre nos ensinou uma fé, aquela fé que realmente é fé. Chamar à existência o que não existe. Você vê uma luz no fim do túnel, Bruno, não é fé. A fé é quando você não vê a luz. Quando você não vê nada. A fé é assim. E foi isso que Deus fez comigo, como eu falei para você ali na faculdade, né? Deus abriu as portas, estava fechada, né? Estava fechada e Deus abriu. Houve momentos, então, que de tentar a morte, mas Deus me livrar, enviar uma pessoa tão inspiradora como o meu marido para minha vida, sendo que eu achava que eu não ia nem casar, que eu achava que não ia ninguém se interessar por mim, né? E ele veio justamente trazendo aquilo que eu mais amava para mim, que era a educação, era ser professor. E ele era professor. E ele veio me inspirar. Bruno, tudo isso é a mão de Deus. Então a gente não pode nunca desistir do nosso bem maior, que é a vida. Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. A gente passa por desertos, mas não moramos, não pertencemos e não vivemos em um deserto. Nós passamos por deserto, né? Então eu sempre vi isso, eu sempre vi. Minha mãe dizia que eu era muito corajosa. Tipo assim, quando a gente ia ao dentista, eu entrava na mesa, na sala do dentista, sentava ali a senhora tem coragem? Eu não tenho, não. É que eu quero acabar logo com isso. Entendeu? Falou, você tem que passar por uma situação difícil, vamos encarar, vamos fazer. Pronto, faz, acabou, enfrenta, doeu, é pra doer, vai doer. Então vamos. Dói, e passa. Entendeu? É isso que importa. É você ver o objetivo que você quer. É isso que eu tenho que deixar para os meus filhos. A vida é difícil, a situação é difícil, tem situações difíceis, sim, mas não fomos criados para morar, para viver no deserto. Passagem, sim, para viver, não. E depende de nós, sabe? Depende muito de nós crermos, nós acreditarmos e nós seguirmos em frente. A nossa força, não podemos olhar os problemas. Se eu focar nos problemas, eu desanimo. Não posso focar. Nas minhas dores, não posso focar. No preconceito, o colega ali me rechaçou. Depois eu entrei lá como professor, na sala que eu era proibida de entrar. A gente toma ciência de grandes histórias como a sua, e eu até fiz esse paralelo falando sobre o tempo, né? Quando você veio para São Paulo, para cá, que foram quase 30 anos. Isso demonstra, né? Quando você teve praticamente todos os dias a oportunidade de desistir. De desistir. Mas só dependia de você continuar. Você também viveu isso, né, Bruno? Você então, sabe disso na pele. Eu acredito, assim, não só pela minha história, mas pelo que eu escuto como a sua história, que a gente tem que encontrar aquilo que a gente realmente ama fazer. É isso. Se isso virar seu trabalho, é uma consequência, mas é uma forma assim, que preenche a nossa vida, né? A gente fazer aquilo que ama e a luta diária. Não existe o sucesso sem você vencer todos os dias. Não tem como. Parece aquelas frases motivacionais que a gente vê na internet, mas não é. A sua história é um exemplo disso. Então, é um clichê, mas o clichê é verdade. Hoje, a grande maioria das pessoas querem tudo para ontem ou meio pronto. E sem sofrimento. E, infelizmente, para a gente chegar lá, né, no topo da montanha, tem que fazer uma grande escalada, né? Tem, para chegar lá, você tem que começar daqui de baixo, né? Tem que começar daqui de baixo. E tem as suas dores, tem os seus sofrimentos, mas você não pode desanimar, você tem que focar lá,
onde você vai chegar, no objetivo que você quer, não é? E eu tento passar isso para os meus filhos também. Eu voltei a estudar com 35 anos, né? Depois eu terminei minha faculdade, né? Com 42, e agora assumi esse desafio de ser diretora aos 62 anos, quando todo mundo, colega meu, está aposentando. Aos 62 anos, eu já estava também já para pedir minha aposentadoria. Eu falei assim, o que me resta agora é aposentadoria. Sala de aula eu não consigo mais, por conta desses problemas, mas o que me resta agora é só aposentadoria. Daí surgiu essa oportunidade, eu falei, não, vou encarar. Até onde eu puder, e eu vou. Ana Ruth, muito obrigado. Espero do fundo do meu coração que a sua história, chegue nas pessoas certas, que as pessoas que precisam ouvir. Também espero. Seus momentos de dificuldade e que isso seja agregador para inúmeras vidas. Eu só tenho a agradecer o tempo que a senhora se dispor a vir aqui compartilhar a sua história. Eu que agradeço, Bruno. Você faz esse trabalho, esse podcast, você vai dar uma palestra lá na minha escola, né? Boa. Vai ser muito bom, porque a tua história também é inspiradora, né? Os entrevistados que você vem aqui, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo lá? O que eu vou fazer lá? Pessoas assim tão importantes para a sociedade, fazem trabalhos belíssimos e grandiosos que você entrevista aqui. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Sou uma gotinha, né? Mas como diz o teólogo, o príncipe dos pregadores Charles Spurgeon, uma gotinha no oceano, ele também faz parte do oceano. Com certeza. Então, que a minha história inspire, assim como eu fui inspirada por mulheres maravilhosas, pessoas guerreiras também. Eu espero que também inspire meus alunos. Eu falo sempre para eles, não é fácil viver, como diz o Fernando Pessoa, viver é preciso, navegar é preciso, viver não. Cada história, cada dia é um dia, mas vale a pena. Vale a pena. Não desista, não desista, não desista. Gente, só tenho a agradecer a todos vocês que assistiram esse programa incrível. Espero que vocês tenham assistido até o finalzinho. Esse programa foi muito especial, cheio e rico de inúmeros aprendizados. Então, agradeço a todos vocês que assistiram esse podcast. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse podcast no seu WhatsApp, nas suas redes sociais. Acredito que vai ser uma forma de você ajudar também alguém que precisa ouvir essa história. E um recadinho final agora para vocês que querem ver trechos de outros programas aqui do Dream Podcast, sigam nós lá no Instagram, DreamPDC. Para você que quer ouvir os outros podcasts no seu carro, na sua viagem, tem o Dream Podcast no Spotify. É só você buscar lá Dream Podcast e lá tem todos os nossos programas. Recadinho final, para você que gostou dessa produção, quer produzir um podcast, minha dica para vocês é a Cena BR, uma produtora audiovisual aqui de Avaré. Então a gente pode estar produzindo para vocês, além do podcast, um vídeo para sua empresa. Hoje a gente sabe a importância, né, das redes sociais, então é muito importante a sua empresa estar presente nas redes sociais. A gente vai deixar algumas cenas aqui passando de alguns trabalhos que a gente fez recentemente, para vocês conhecerem um pouquinho do nosso portfólio. Então fica a minha dica aí para vocês. E o Instagram da Cena é CenaBR. Gente, até o próximo podcast. É isso. Obrigado.